Como a Contra-Reforma do século XVI pode dialogar com a verticalização urbana do século XXI? Olá, meu nome é Helena Monteiro e com orientação de Luana Minari e Rodrigo Silveira, eu me debruço sobre essa questão em meu projeto de iniciação artística. E, para respondê-la, eu fiz uma obra de arte. Para começar, O que foi a Contra-Reforma? a Reforma Protestante, em primeiro lugar, foi um movimento que marcou o cristianismo ocidental na Europa no século XVI, na medida em que representou um desafio político e religioso para a Igreja Católica. Isso decorre do fato de que Martinho Lutero, líder da Reforma, aponta erros, abusos, corrupções e discrepâncias cometidas pelo clero, o que motiva uma enorme parcela populacional a criticar a forma com a qual a religião era regida pela Igreja Católica na época. Para não perder influência e privilégios e retomar seu poder sobre a população, o clero utiliza diferentes medidas persuasivas, as quais iam desde uma perseguição violenta até o uso da arte como estratégia de vulnerabilizar, sensibilizar e persuadir as pessoas. Com isso, o Renascimento, que marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna ao renovar as técnicas artísticas, recebe uma resposta em função da Contra-Reforma, dando início a um novo estilo artístico mais adornado e mais dramático. Assim, surge o Barroco. Marcado pela dramaticidade, pelo uso intenso de luz e sombra e por composições dinâmicas e excessivamente adornadas, o estilo barroco buscava criar uma experiência emocional de catarse, explorando a grandiosidade e a complexidade da vida humana. Dessa maneira, possibilitava-se uma maior persuasão da Igreja a vulnerabilizar a população da época através de produções artísticas. Os contrastes entre luz e sombra eram elementos centrais na criação de tensão e profundidade emocional, de maneira que artistas do século XVI, como Artemisia Gentileschi, pintora italiana que criticava a forma com a qual as mulheres eram tratadas, Caravaggio, pintor italiano que abordava temas religiosos e profanos, e Diego Velázquez, pintor espanhol cujas pinturas eram encomendadas pela família real espanhola, dominaram essa técnica, conhecida como chiaroscuro. O jogo de luz e sombra não apenas trazia impacto visual, mas simbolizava as dualidades humanas, o conflito entre o divino e o terreno, o claro e o escuro, o visível e o oculto. Meu projeto de iniciação artística, portanto, explora as técnicas e intencionalidades das pinturas barrocas e, a partir dessa investigação, busquei adaptar o estilo barroco a temáticas do mundo atual. Além disso, sendo um ponto importante da minha pesquisa a forma com a qual uma mulher do século XXI consegue abordar o barroco nos tempos atuais, considerando que sobretudo homens tinham suas pinturas valorizadas naquele tempo, devo buscar estudar também artistas como Adriana Varejão, marcada pela transcrição do barroco na construção de narrativa do Brasil, e Ana Elisa Igreja, cujas pinturas utilizam do estilo barroco para construir um ambiente doméstico. Já que ambas são artistas contemporâneas brasileiras que reinterpretam a tradição barroca, historicamente dominada por homens, elas são inspirações imprescindíveis para minha IA. Agora, como o barroco, que se consolidou em função da Contra-Reforma, pode se relacionar à verticalização urbana? Simples. Olha ao redor. Cada vez menos luz solar chega às ruas. Cada vez menos luminosidade apartamentos e casas mais antigas recebem ao longo do dia. Cada vez mais arranha-céus estão sendo construídos nas grandes cidades, e isso gera cada vez mais sombra, embora o céu continue brilhando. Acho que é um consenso que a cidade não para de crescer e cada vez mais para cima. São os inúmeros impactos que o adensamento urbano traz às nossas vidas. Essa é uma problemática que vem se agravando cada vez mais, e eu tenho certeza que você já reparou pelo menos um pouco nessa questão. Com seus prédios elevados, a verticalização sufoca a luz natural nos espaços residenciais, criando ambientes opacos e desconectados do exterior. Como melhor retratar essa discrepância entre a luz e a sombra do que usufruindo da técnica barroca do chiaroscuro? Minha obra de iniciação artística utiliza do estilo barroco para evidenciar o impacto da luz solar em ambientes urbanos residenciais, a qual está sendo cada vez mais indisponibilizada conforme a verticalização urbana. Pensando também nas discrepâncias entre o século XVI e o século XXI, deve-se mencionar o fato de que a tinta a óleo possibilitou a consolidação do barroco, na medida em que permite a adição de novas camadas sobre a tela conforme a tinta vai secando. No entanto, esse processo leva tempo e, na sociedade do cansaço, rápido e imparável em que vivemos, o tempo para realizar pinturas a óleo simplesmente não está disponível. Por isso, minha tinta é a lápis. Bom, eu comecei desenhando, a lápis, o esboço do espaço.
Optei por fazer um apartamento com uma varanda e uma janela, sendo que a perspectiva se dá a partir de um ponto de fuga na varanda. Com isso, adicionei diversos elementos, como sofás, plantas, cadeiras, estantes e outros para fazer alusão ao caráter antigo do local, como se uma pessoa já idosa habitasse o lugar em questão. Em adição, desenhei tomadas e abajures para dialogar com o tempo atual, ainda que o enfoque não seja nas novas tecnologias. Após isso, eu apaguei as partes feitas em grafite e para então começar a pintar as cores base de cada elemento. Nesse processo, fui adicionando texturas em alguns elementos, como no sofá, e complementei as cores claras com os sombreados. Para finalizar, eu utilizei um algodão e um lápis branco para deixar as cores do quadro uniformes. Depois de certo tempo, meu projeto estava pronto. Dessa forma, pode-se afirmar que a Contra-Reforma que aconteceu no século XVI possibilitou a consolidação do Barroco, o qual é marcado pela dramaticidade entre o claro e o escuro, denominada chiaroscuro. Espero que minha obra de arte, assim como a Igreja Católica persuadiu as pessoas do século XVI, consiga motivar alguma reflexão acerca do adensamento e da verticalização urbana. Esse foi o meu projeto de iniciação artística. Até mais e muito obrigada!